Gênesis capítulo 11. Tá um pouco de grave no microfone aí, Benene. Vamos achar, diga amém. Gênesis capítulo 11, depois o capítulo 22 nós vamos ler. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos bem. E os tijolos vão servir de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega aos céus. Tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De tarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe-se isso pelo nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a terra. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração a Ti. E nós declaramos: Senhor, fala conosco através da Sua palavra nessa noite. Nós sujeitamos o nosso ego, a nossa vida à Sua vontade. E declaramos: Pai, nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, para compreendermos com clareza os desígnios da Sua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite para ouvir a Sua voz. Deus bendito, direciona-nos para que possamos, Pai, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Pai, e que a Sua palavra venha queimar ao nosso coração nessa noite, para que possamos desfrutar da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor. Coloque a mão no seu coração, irmão. Declare assim: Senhor Jesus, meu coração é Teu. Fala comigo nessa noite. Eu estou receptível a ouvir a Tua palavra. Por isso, eu sujeito a minha vida a Ti, e eu declaro: a minha vida é Tua. Amém, irmãos? Gênesis do capítulo 11 é um texto muito conhecido para nós. Gênesis 11 relata sobre um dos primeiros contextos históricos, arquitetônicos, que nós vemos na face da terra. Então, havia um homem chamado Nimrod, e ele juntou tribos, homens, para que eles pudessem construir uma torre. E essa torre foi-se chamada Babel. E naquele momento, Deus havia dado uma ordem para o homem. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Olha, vocês se espalhem pela terra, vocês gerem filhos e edifiquem para vocês famílias. E naquele momento, aquele grupo de homens, junto com Nimrod, desobedeceram o mandamento do Senhor, a ordenança do Senhor. E em vez de eles viver por famílias, construírem famílias, edificarem famílias, eles decidiram construir cidades. E por construir cidades, eles saíram do centro da vontade de Deus.
Então, esta é a primeira construção que eu quero falar para você nessa noite. Eu quero pegar o exemplo de Babel e quero perguntar para você nessa noite: você tem construído uma torre ou um altar? Fala para o seu irmão, uma torre ou um altar? Uma torre ou um altar? Pergunta para o seu irmão, torre ou altar, irmão? Irmão, ajuda eu no retorno aí, porque eu estou muito rouco, eu não estou ouvindo nada aqui. Os irmãos do apoio também, traz um pouco d'água para mim, por favor, que a minha garganta, eu estou totalmente rouco aqui. Amém? Ei, aleluia. Então, construir Babel, construir uma torre, isso é construir algo que nos fala da obra humana. Sabe? Aqui fala da primeira edificação humana, depois da arca. Sabe? Mostra toda uma prosperidade daqueles que alcançaram. E Babel é você edificar algo com bases humanas. Então, hoje, muitas vezes é fácil nós cairmos num contexto positivo, de às vezes juntarmos com pessoas para construir algo. Às vezes nós vemos muita gente unida para muitas coisas. Às vezes nós vemos pessoas se unindo para fazer estruturas. Às vezes nós vemos pessoas investindo o seu tempo em tantas outras coisas. Mas quando nós falamos para a pessoa investir o seu tempo para Deus, parece que é desperdício. Quando nós falamos para a pessoa investir a sua vida e queimar a sua vida para Deus, isso às vezes soa uma conotação que não é algo agradável, não é algo muitas vezes bom. E muitos hoje têm decidido construir uma torre, têm decidido muitas vezes juntar o betume, juntar a argila e edificar algo para si. Babel aponta para isso, sabe, meu irmão? Nós temos que fugir do perigo de edificar algo para nós mesmos. Diga para você, você tem que fugir do perigo de edificar algo para você. Então, Babel, você tem que edificar algo para si. Sabe, Babel fala de pessoas com motivações humanas, querendo construir algo para o homem, não para Deus. Construir algo para si. E isso é algo natural. Sabe? Aquele povo fala, olha, nós já temos betume, nós já temos tijolo, agora então vamos construir uma torre. Eles queriam construir os meios, as maneiras de edificar algo para si e não para Deus. Então nós temos que fugir de muitas vezes construir algo que é aparente, algo que muitas vezes é para nós mesmos. Então é muito diferente você querer fazer algo para Deus. Eu vi o Genilson dando a palavra de oferta aqui. É muito diferente você querer fazer algo para Deus e fazer algo que Deus quer que você faça. Aquele povo, eles tinham um bom argumento, porque eles falaram, olha, eu estou construindo algo para Deus. Eles edificaram Babel para Deus. Mas a minha pergunta, Babel era aquilo que Deus queria? Não. E muitas vezes na nossa vida isso que acontece. Por quê? Porque muitas vezes a gente está edificando Babel, por mais que a gente ache que é para Deus, mas não é aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Não é aquilo que Deus pediu para nós edificarmos. Então, querer que tudo que façamos tem que ter a aprovação de Deus. E quando o povo edificou, construiu Babel, eles não buscaram a aprovação de Deus, porque eles estavam construindo algo para tentar buscar a aprovação. Então é diferente. Tudo que nós temos que construir tem que começar em Deus, sabe? Por quê? Porque naqueles momentos eles edificaram aquela torre, construíram aquela torre para chegar até Deus. Sabe, meu irmão? A obra de Deus começa nele e é para ele. Fala para o seu irmão, a obra de Deus começa nele e é para ele. E qual é o nosso problema quando nós construímos Babel?
Nós achamos que a comunhão com Deus é de baixo para cima. Esse é o nosso maior erro quando nós começamos a edificar Babel. Esse foi o erro daqueles homens. Porque a edificação, a comunhão com Deus é de cima para baixo. Nós temos que edificar aquilo que é de cima para baixo. Então toda obra que nós viemos fazer, tudo aquilo que nós viemos fazer ao Senhor, tem que vir do alto, tem que vir do céu. Ele tem que direcionar, Ele tem que capacitar, Ele tem que nos conduzir. Porque aquilo que não vem do céu não é de Deus. Sabe? Era muito bom eles construírem aquele monumento. Era muito interessante. Se nós vermos no contexto histórico, é a primeira maior construção que o homem já fez. Mas ele quis fazer algo para Deus. Ele quis começar de baixo para cima. Mas a nossa vida com Deus tem que ser de cima para baixo. Fala para o seu irmão, é de cima para baixo, meu irmão. Que você vive para Deus. Tudo, fala para o seu irmão assim, tudo que você fazer tem que vir do alto. A palavra do Senhor diz em João no capítulo 3, verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Jesus falou isso. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder, abriu mão da sua glória. E quando as pessoas que quiseram credibilizar para ele glória, ele falou, olha, eu não faço nada se meu Pai não me autorizar. Eu não posso fazer nada se o Senhor lá do céu não me dê autoridade. Eu não posso fazer nada se do céu não for me dado. Irmãos, Jesus, sendo o Filho de Deus, Jesus morrendo na cruz no nosso lugar, sabe, abriu mão da sua glória, e mesmo sendo usado para Deus, mesmo sendo o Cordeiro de Deus, ele não creditou para ele nem sequer uma glória. Eu faço porque o meu Pai pediu para me fazer. Era isso que Jesus falava. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele é a glória. Só ele é digno. Então Jesus, ele acreditava toda a glória a Deus. Por quê? Porque ele não estava construindo Babel. A vida dele era um altar. Ele estava edificando algo que era eterno. Sabe, meu irmão? É do céu que nascem os projetos e os sonhos. Sabe? Onde nascem os projetos e os sonhos é do céu. Sabe? E Babel, muitas das vezes, é querer ir para Deus com o seu esforço próprio, com a justiça própria, com a autossuficiência. Por isso que esse exemplo do betume, do tijolo, aponta para a nossa força natural. Sabe? Fazer coisas pelo esforço humano, para tentar chegar perto de Deus por aquilo que nós fazemos. Mas a nossa vida não tem que ser semelhante a Babel. Porque toda a autoridade já veio do alto para você. Diga para o seu irmão, toda a autoridade já veio do alto. Construir Babel também, meu irmão, é querer elevar o seu próprio nome. Quando aqueles homens se juntaram para construir aquela torre, olha o que eles disseram. Façamos célebres o nosso nome. Façamos conhecido o nosso nome. Façamos o nosso nome glorioso por toda a terra. Tudo isso estava no coração daqueles homens. Minha pessoa, é minha vida. As pessoas dentro da igreja não vê o que eu faço, não vê o que eu fiz. Ah, nessa igreja só tem gente que às vezes machuca. Por quê? Porque ainda você quer que seu nome seja conhecido. Sabe, irmãos, eu tenho desfrutado de algo. Tudo que eu faço, não sou eu que faço, é o Senhor que faz. E se é o Senhor que faz, qual que é a glória minha? Nenhuma. Nenhuma. Porque nós só somos um instrumento de Deus. Se você não fazer, Deus levanta outro e faz no seu lugar. Por quê? Porque a glória é dele, a capacidade é dele, o poder é dele, o direcionamento é dele. E é ele que faz em nós. Ele fez em nós para fazer através de nós. Se é ele que faz através de nós, nós somos dignos do quê, meu irmão? De qual glória que nós somos dignos? De nenhuma glória. Porque toda a glória é dele.
Mas aquele povo quis fazer célebre, conhecido o seu nome. Sabe? Só há um nome que tem que ser grande. Só há um nome que tem que ser conhecido. Só há um nome que tem que ser exaltado. Esse nome é o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que é exaltado sobre todo nome. Porque Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Só o nome dele tem que ser engrandecido. Somente Ele tem que ser visto. Por quê? Porque Ele é digno de toda a glória. No Salmo 103, o salmista diz assim: olha, nós somos pó. Nós somos palha. Se você é pó, se você é palha, qual glória que você merece, meu irmão? Pergunta para o seu irmão, qual glória que você merece? Qual glória que eu mereço? Nenhuma. A única glória que eu mereço é fazer Jesus conhecido na minha pessoa. É fazer Jesus sendo expresso na minha vida. A única glória que eu mereço é apresentar Jesus para outras pessoas. A única glória que eu mereço é exaltar o nome dele, que ele é digno de toda honra e de toda glória. Essa é a única glória que nós merecemos. Por quê? Porque nós não estamos construindo Babel. Nós não estamos construindo algo para nós. Nós estamos construindo algo para ele. Então nós temos que viver a nossa vida com intensidade. Nós temos que gerar vida, sabe? Mas muitos às vezes estão enfatizando o seu próprio nome. Muitos às vezes têm enfatizado a sua própria vida. Mas nós temos que enfatizar o nome do Senhor. Nós temos que enfatizar o nome dele. Por quê? Porque só ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Mas Deus não quer que você enfatize o seu nome. Deus quer que nós enfatizamos o nome de Cristo. Cristo que tem que ser conhecido na sua vida, na minha vida. Sabe, nós temos que celebrizar o nome de Jesus. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós queremos ser uma celebridade da nossa célula, uma celebridade na igreja, mas a única pessoa que é celebridade no nosso meio é Jesus. A única pessoa que é digna de ser reconhecido por algo é Jesus. Porque Ele fez em mim para fazer através de mim. É Ele que libera através de você. Se Ele libera através de você, qual glória que você merece? O que você merece? Nada. Por quê? Porque Ele fez em você para liberar o poder e a glória através de você. Então, quando as pessoas olharem para você, eles têm que contemplar a glória de Cristo em você. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, nós temos que fazer célebre o nome do Senhor Jesus. O nome que tem que ser conhecido, o nome que tem que ser exaltado, é o nome de Jesus. Sabe? Nós como igreja temos que valorizar isso. Nós como os irmãos em Cristo, temos que valorizar Cristo. Sabe? Nós temos que honrar o nome de Jesus acima de todo nome. Irmão, a solução para o seu marido, a solução para a sua casa, a solução para a sua família, não são pessoas, é somente Jesus. Sabe? A partir do momento que nós começamos a glorificar homens, nós tiramos Jesus da centralidade do trono e colocamos homens e colocamos a nossa expectativa em pessoas. Eu só coloco a minha expectativa em Cristo. Eu só deposito a minha confiança em Cristo. Eu só entendo algo na minha vida. Tudo que vai acontecer na minha vida, tudo que tem que acontecer na minha família, tudo que eu preciso, só pode vir através de Cristo. Cristo pode usar homens? Pode usar homens. Mas o homem é somente canal. Diga assim, eu sou canal de Cristo. Se você é canal de Cristo, você pode ser usado por Cristo, meu irmão. Cristo pode fazer através de você. Sabe? Então, toda a sua confiança tem que ser depositada em Jesus. Pastor Marcelo, a partir do momento que você começa a depositar a sua confiança no seu líder de célula, a partir do momento que você começa a depositar a sua confiança no seu pastor, em alguma pessoa, você só está fazendo algo, construindo Babel. Babel. Aí por que as coisas não acontecem na sua casa? Porque você está construindo Babel. Aí você acha que é por causa de um homem que as coisas vão mudar na sua casa. Você acha que é por causa de uma pessoa que as coisas vão mudar na sua casa. Meu irmão, as coisas vão mudar na sua casa só por causa de Cristo. E se Ele fazer através de alguém, Ele só está usando esse canal
mas a glória é totalmente de Cristo. É Cristo toda a glória ainda. Sabe? Existe uma história que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, no domingo de Ramos, aquele jumentinho bonitinho que Jesus estava em cima, estava carregando Jesus, entrou na cidade, e as pessoas começaram a gritar, hosana nas alturas, o rei está entrando. E aquele jumentinho começou a ficar tudo feliz, tudo contente. Aí quando ele chegou no estábulo, na casa dele, ele começou a conversar com a mãe dele. Já viu o jumento conversar? Aquele lá conversava. E ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, eu entrei na cidade e as pessoas estavam dizendo que eu era rei, que eu era digno de glória. Sabe, irmãos? Aí a mãe do jumentinho olhou para ele: filho, você é um jumento mesmo. A glória não era para você, a glória era para aquele que estava montado em cima de você. Sabe, meu irmão, eu e você só somos apenas um jumentinho que Cristo está em cima. E se nós somos esse jumentinho, a glória é totalmente de Cristo. Sabe? A glória é totalmente de Cristo. Se você fazer alguma coisa para algum irmão, a glória é de Cristo. Ele fez através de você. Fala para os seus irmãos: será que você é só apenas um jumentinho? Com toda a reverência, com todo o respeito, tá, irmão? Não estou chamando você de jumento, não. Eu só estou falando porque nós somos esse canal para ser usado. Mas é Cristo que vai nos conduzir. Por quê, irmãos? Né? O pastor Alan sempre fala assim, né? Se com uma queixada de jumento Sansão matou 1000, né? Já pensou com um jumentão inteiro desse aqui, o que Deus não faz, né? Matou 1000, já pensou com um jumento inteiro. Por quê, irmãos? Nós somos apenas canal. Sabe? Se você está edificando algo para o Senhor, o seu nome não vai ser conhecido. Sabe? As maiores coisas que Deus já me usou para me fazer, foi coisas que às vezes ninguém nem ficou sabendo. Por quê? Porque às vezes Deus faz as coisas no anonimato. Porque Ele só quer ser digno de toda a glória. Sabe, irmãos? Uma das coisas que eu mais digo diariamente. Há 2 semanas atrás, o Genilson está aqui, o Genilson não me deixa mentir. Nós estávamos indo para uma visita. Eu estava com o Genilson quando estava voltando comigo, ele falou para mim: pastor, nós fomos para essa visita às 4:30 da tarde, eu tinha CTL, que era numa quinta-feira. Cheguei aqui em cima do horário, 7:30. E no meio do caminho, quando nós estávamos vindo, ele falou assim para mim: pastor, a Edna, semana passada, foi no médico. E o médico constatou e falou que ela está com câncer no útero. E segunda-feira, ela vai em Paranavaí fazer a biópsia. Sabe, irmãos, eu e o Genilson conversando dentro do carro. E algo que ele falou, que nós temos falado. Eu falei assim: pastor, mas eu creio que Jesus já levou essa doença 2000 anos atrás. Eu creio que Jesus já curou ela. Eu creio que ela não está enferma. E domingo retrasado, eu pedi, quando acabou o culto, pedi para chamar o Genilson e a Edna aqui, estava orando pelo irmão. Chamei eles para vir aqui. E naquele momento, quando eu estava orando para a Edna, Deus me deu uma palavra de conhecimento. E eu liberei aquela palavra sobre a vida dela. Mas eu entendi que aquela palavra foi liberada por aquilo que o Genilson e a Edna já estavam liberando na casa deles. E Deus colocou algo muito forte no meu coração para me falar para a Edna naquele momento. Eu estava orando e falei assim: Edna, amanhã você vai para o Paranavaí. Eu quero dizer para você, você vai chegar lá no médico. O médico vai tentar examinar você, vai tentar tirar o pedaço do tumor para fazer biópsia. Mas ele não vai encontrar esse tumor. Ele vai tentar procurar, mas ele não vai achar. Ele nem vai saber se é benigno ou se é maligno. Sabe, irmãos, e na segunda-feira eu fui fazer uma ultrassom com a Nath, Paranavaí. E à tardezinha eu só estava esperando a ligação da Edna, falar para a Nath. E quando a Edna ligou, eu falei para a Nath: amor, não achou, né? E a Edna ligou tudo feliz. E falou: pastor, o médico não encontrou, procurou, fez tudo e não encontrou o tumor. Mas a minha pergunta para você: quem fez, irmão?
Quem é digno de honra? Quem é digno de glória? Jesus. Jesus. Sabe, irmãos, Ele é digno de honra e de glória. Não é um homem que faz, é o Espírito de Deus que faz através de nós. E se é o Espírito que faz, qual glória que você merece? Nenhuma. Por quê? Porque nós não estamos edificando Babel. Sabe, meu irmão? E muitas vezes quando nós estamos construindo Babel, edificando Babel, nós não queremos cumprir aquilo que Deus manda. A ordem de Deus no original é: vá e encham toda a terra. Deus queria que toda a terra fosse povoada. Mas o povo fez um ajuntamento para construir uma torre. Sabe, isso nos fala de um ajuntamento humano, algo que é natural. Sabe, Babel é totalmente o oposto daquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas às vezes se juntam em volta de projetos humanos. E muitas vezes isso vai gerar entendimento, desentendimento, confusão. Mas eu quero dizer para você, nós, como homens, mulheres de Deus, famílias de Deus, não estamos construindo Babel, nós estamos construindo um altar para Deus. Fala para o seu irmão, se você foi chamado para construir um altar. Então eu quero ler com você em Gênesis no capítulo 22, para nós terminarmos. Gênesis capítulo 22. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali ele em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos de vós. Então a segunda construção é o altar. A construção do altar é uma construção que começa em outra base. É uma construção que começa na vida das pessoas. Altares são feitos para não serem vistos para os homens. Diga para o seu irmão assim: altares são feitos para não serem vistos para os homens, mas por Deus. Você foi erguido como homem de Deus para ser aprovado exclusivamente por Deus, não por homens, irmãos. Qual a diferença da torre para o altar? Toda torre é gerada no homem. Todo altar é gerado em Deus. O versículo do capítulo 22, o primeiro versículo diz assim: pois Deus aprova. Quem pediu para Abraão construir o altar, irmão? Deus. O altar é um projeto de Deus. Sabe, Deus sabe o que deve construir na vida de cada homem. Deus sabe o que Ele deve construir na sua vida. Ele sabe o que tem que fazer através de você. Sabe, o altar não é algo global. O altar não é algo massificado. O altar não é algo de atacado, mas pessoal. Fala para o seu irmão assim: Deus tem um altar para você. Então o altar é um pedido de Deus para cada um de nós. O altar, ele tem uma característica. O altar é o pedido de Deus para você. Muitas vezes vão ser de maneiras intensificadas, diferentes. Porque o altar é o fruto da comunhão com Deus. O altar começa entre Deus e o homem. Sabe, gente capacitada em ter comunhão com Deus. Isso nós percebemos na vida de Abraão. Então, o altar é o ápice, o clímax entre o relacionamento de Deus e o homem. Sabe, meu irmão, o altar não começou no homem, mas começou em Deus. Isso é algo muito diferente da torre. Isso mostra na vida de Abraão
Isso é algo que Deus ele quer conduzir você, Ele quer levar você para esse lugar. Mas construir o altar tem um preço. Diga comigo assim, tem um preço. E quando você constrói um altar, é o fruto direto do pedido de Deus, não do homem. Sabe, não é um grupo de homens que estão construindo algo. Não um grupo de homens que está dizendo, nós vamos agora construir um altar. É Deus pedindo exclusivamente para Abraão, para você, construir esse altar. Mas quando eu construo o altar, pastor, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é no lugar de Deus. Porque isso nasce em Deus. É Deus que pede para cada um de nós. Às vezes cada um de nós vamos ter uma entrega diferente, um preço diferente. Pastor Marcelo, mas o preço já não foi pago na cruz? O preço pelos seus pecados. Mas o preço pela uma vida de discípulo, você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. Por isso que Jesus falou assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Para você construir uma torre, você precisa negar a si mesmo, irmão? Não. Mas para você construir um altar, você tem que negar a sua vontade, o seu eu, o seu ego. Mas para você construir uma torre, que é algo para você, é a maneira de você servir a Deus, a maneira de você adorar a Deus, isso muitas vezes não vai exigir de você um preço, uma resposta. Mas para você construir um altar, isso muitas vezes vai exigir de você uma resposta. Então, altar é o fruto da obediência, pela fé. É o fruto da fé que nós geramos a obediência. Então, quando cada um de nós responde, nós vamos dizer para Deus, Deus, eis-me aqui. E a palavra do Senhor diz assim que Deus, quando chamou Abraão, falou, Abraão, você vai para o Monte Moriá e vai construir um altar e vai ofertar o seu próprio filho para mim. Oferece Isaac, aquele que você ama. Parece uma loucura, meu irmão. Parece algo que não ia acontecer. Mas Deus pede para Abraão aquilo que ele mais valorizava. Deus pede para Abraão aquilo que ele demorou quase 100 anos para ter. Deus pede para Abraão aquilo que foi fruto de fé, aquilo que foi fruto de busca intensa por Deus, aquilo que foi fruto de realidade sobrenatural. Mas Deus deu Isaac e pediu Isaac. Quando você decide construir um altar, muitas vezes isso vai exigir você sacrificar o melhor que você tem. Isso muitas vezes vai exigir você sacrificar aquilo que é mais precioso para você. Babel não exige de você nada. Babel não exige nenhum sacrifício. Porque Babel é o fruto de recursos naturais. É fruto da carne. Mas o altar não. O altar é o fruto do relacionamento de Deus com você. E às vezes Deus vai pedir aquilo que tem mais valor para você. Sabe, irmãos? O dia que Deus me chamou para o ministério, eu estava bem empregado, eu estava bem financeiramente. E de fato, no início eu não queria sair do meu trabalho para pastorear. Mas Deus falou para mim, você quer construir uma torre ou um altar? E naquele momento eu entendi que eu tinha que construir um altar para Deus. E para me construir aquele altar, eu tinha que me abdicar de muitas coisas. Eu tinha que renunciar a muitas coisas. Porque Babel muitas vezes é fruto das suas próprias experiências. Mas o altar é o fruto da sua experiência com Deus. O altar é fruto de fé. O altar muitas vezes é fruto de entrega. O altar é o fruto de renúncia. O altar é o fruto de você viver pela fé. O altar é o fruto de você não viver por aquilo que você vê, mas você viver por aquilo que você espera em Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos desfrutar do que Deus tem para nós. Porque às vezes nós queremos colocar qualquer coisa no altar. Agora a minha pergunta para você hoje. O que Deus tem pedido nesse tempo para você colocar no altar, meu irmão? O que Deus tem pedido para você colocar no altar? Será que é a sua família? Quando nós falamos de altar, é o lugar de descanso. Será que é a sua própria vida?
Será que são os seus sentimentos? Será que são os seus filhos, o seu trabalho? Pergunta para o seu irmão, já sacrificou, irmão? Já colocou no altar? Sabe, irmãos, o cordeiro só vai aparecer na sua vida quando você colocar Isaac no altar. O cordeiro só vai ser provido na sua vida quando você tiver essa atitude de fé e fazer aquilo que Deus tem pedido para você fazer. O Isaac aqui não é fruto de você renunciar a algo, dar algo para ninguém, não é isso. O Isaac é fruto de dependência. Isaac é fruto de você dar aquilo que é de Deus para Deus. Entender que Ele vai direcionar a sua vida. Irmãos, era impossível Abraão gerar Isaac. Mas Deus concedeu esse milagre para ele gerar Isaac. Mas o próprio Deus que deu Isaac, pediu Isaac de volta. Sua vida é de quem, irmãos? De quem que é a sua vida? Aí Deus pede para você queimar a sua vida para Ele, você não quer queimar a sua vida para Ele? É de Deus ou é tua? Então se a vida é nossa, muitas vezes nós não podemos falar que é de Deus. Se nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, não aquilo que Deus quer que nós façamos, essa vida é nossa, não de Deus. Se sua vida é de Deus, você não vai fazer aquilo que você quer fazer, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. A minha vida é de Deus. E por minha vida ser de Deus, o meu querer não importa mais. O meu querer é Cristo. O meu querer é a vontade de Cristo em mim. O meu querer é a vontade de Deus em mim. Por isso que Paulo diz assim, que eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo no Espírito, é isso que Paulo diz? Ou é a vida que eu vivo na carne? Paulo diz assim, olha, a vida que eu vivo na carne agora, não é mais a minha vida, mas a vida de Cristo. Irmão, viver a vida de Cristo no Espírito é fácil. Mas agora você viver a vida do Espírito, de Cristo na sua carne, para matar a sua carne, para crucificar a sua carne, não viver mais a sua vontade, mas a vontade de Cristo, irmão, isso dói. Isso às vezes produz em nós muitos sentimentos, muita confusão na nossa mente. Por quê? Porque a nossa carne sempre quer fazer a nossa vontade. A minha carne sempre quer fazer aquilo que eu quero, não aquilo que Deus quer. A minha carne quer fazer aquilo que ela quer. Mas eu tenho que entender que eu não vivo pela minha carne, eu vivo pelo Espírito de Deus em mim. Se você vive pelo Espírito de Deus em você, o altar é um lugar de total dependência. É um lugar que você vai depender de Deus. Sabe, o homem só aprende a ser ser dependente de Deus quando ele põe aquilo que é precioso no altar. Diga assim comigo, eu só vou aprender a depender de Deus quando eu colocar aquilo que é precioso no altar. O que é precioso para você, meu irmão? A sua própria vida. A sua própria vida. Se tem uma coisa que tem que estar no altar, é a nossa própria vida. Se tem uma coisa que tem que estar queimando no altar, é a nossa própria vida. Abraão subiu aquele monte somente pela fé. Irmãos, pensa agora você subindo com seu único filho para sacrificar o único filho que você tinha. Pensa agora, Nina, você subindo lá no Monte Moriá para você sacrificar a Juliana. Deus me livre. Foi a situação que Abraão passou. Mas, irmãos, Abraão, ele estava entregando Isaac pela fé. Sabe por quê? Porque quando Isaac perguntou para ele, Isaac viu a lenha, Isaac viu as pedras, Isaac olhou para o pai e perguntou, pai, cadê o cordeiro? Qual que foi a resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho. Só quando você está no altar, você vai dizer, Deus proverá. Eu não estou vendo o cordeiro, mas Deus vai enviar o cordeiro. Por quê? Porque Ele que vai prover. Ele vai cuidar de você até no último momento. Sabe? Ontem eu não assisti o jogo do São Paulo. Meu time é o São Paulo, misericórdia. Glória a Deus pela vida do Wesley aqui na frente, aqui, o São Paulino corajoso. Né? Aí eu cheguei ontem no mercado Teixeira, o Teixeira falou assim,
Pastor Marcelo, rapaz, São Paulo fez uma virada histórica. Falei, rapaz, não acredito nesse negócio, não. Rapaz, só perde, não ganha de ninguém. Como? Rapaz, faltando nos acréscimos, rapaz, os caras estavam perdendo de 3-1, fizeram 4-3. Eu falei, não acredito. E perderam um pênalti ainda. Eu falei, isso é só Deus para prover mesmo, irmão. Então, é no acréscimo. Sabe, meu irmão? Quando você está com a vida no altar, fala para o seu irmão, quando você está com a vida no altar, até no acréscimo vai ter goleada. Até no acréscimo Deus vai fazer gol na sua vida. Meu irmão, enquanto Deus não enviar, não fala que Ele não enviou, porque Ele é o Deus que vai prover a sua vida. Porque a sua vida está no altar. Você está construindo a sua vida no altar. Você não está construindo uma torre para si. E se você decidiu construir um altar para você, um altar para Deus, Ele vai enviar o cordeiro para você. Diga para o seu irmão assim, o cordeiro está chegando, irmão. Fala assim, sua vida é um altar? Amém? Eu creio que a sua vida é completamente um altar. E se é um altar, meu irmão, o cordeiro está chegando aí. Você crê nisso? Então a nossa vida tem que ser esse altar. Por quê? Altar é lugar de provisão. Diga para o seu irmão, altar é lugar de provisão. Meu irmão, altar é o lugar onde que Deus vai prover. Altar é o lugar onde que Deus vai fazer. Altar é o lugar onde que Deus vai preparar. Pastor, não consigo ver. Mas se Deus falou, está falado, Ele vai fazer. Por quê? Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo. Mas eu vivo por aquilo que o Senhor já falou. E se Ele falou que Ele vai preparar, já está preparado no nome de Jesus. Por quê? Porque a minha vida é um altar. E altar é lugar de provisão. Sabe? Vida no altar é vida de viver em provisão, em provisão. Sabe, irmãos? Às vezes consegue esbanjar tudo aquilo que você quer. Mas o azeite não tem faltado na sua vida. Amém, meu irmão? A comida não tem faltado na sua mesa. Amém, meu irmão? A alegria não tem faltado na sua vida. Amém, meu irmão? Mas eu quero dizer para você, não tem faltado, mas Ele quer mandar mais para você. Ele quer derramar na sua vida em abundância. Ele quer dar uma provisão na sua vida sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor tem prazer de suprir todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos no altar. Meu irmão, quem provê no altar não é o homem. Diga assim comigo, quem provê no altar não é o homem. Quem é, meu irmão? Se sua vida é um altar, quem vai prover aquilo que você precisa no altar é Deus. Você tem que esperar em Deus. Você tem que descansar em Deus. Você tem que depender de Deus. Por quê? Porque o altar tem o cheiro de Deus. Altar cheira ovelha. Sabe? Ovelha é fome. Tem cheiro de fome. Sabe? Tem cheiro de comida. Tem cheiro de lenha. Por quê? Porque vida no altar é a vida que o fogo do Espírito está queimando. O fogo continuamente no ar e não se apagar. Por que se apagará? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. E esse fogo jamais vai se apagar na sua vida. Altar é lugar de provisão sobrenatural. Altar é o lugar de você cheio do Espírito Santo. Altar é o lugar onde que o azeite é multiplicado, onde o pão é multiplicado, onde os peixes são multiplicados, onde a glória de Deus desce. É esse que é o lugar. A sua vida é um altar, meu irmão. Amém? Se sua vida é um altar, a provisão vai chegar. Se sua vida é um altar, aquilo que você precisa vai chegar. Se sua vida é um altar, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, porque Ele é Deus. Se sua vida é um altar, Deus já preparou tudo que você precisa. Fala para o seu irmão, sua vida é um altar, irmão. Se não era, é agora, não quero saber, fala para ele. Se é o altar, é Deus que vai preparar o sacrifício. É Deus que vai mandar a comida. É Deus que vai mandar a provisão. É Deus que vai mandar a lenha. É Deus que vai queimar o fogo. É Deus que vai enviar o fogo do céu para consumir o sacrifício no altar. É Deus que vai enviar a provisão para você. Fique de pé onde você está, irmão.